Beleza, pessoal. Então a gente vai começar o webinar de hoje, cujo tema é pneumonias por coronavírus. Na verdade, essa é uma atualização de um outro webinar que eu dei para a turma de terceiro ano recentemente, em que eu procurei atualizar com as informações acerca do uso da tomografia, né, e o que vem acontecendo no atendimento desses doentes nos hospitais do Rio de Janeiro. Eu dividi a aula, então, primeiro no histórico e epidemiologia da doença, segundo, o uso de métodos diagnósticos, terceiro, as principais alterações radiológicas, quarto, manifestações gastrointestinais, quinto, o uso da cloroquina e, por último, um resumo do que é importante. Esses dois últimos tópicos, manifestações gastrointestinais e uso da cloroquina, obviamente não tem a ver com radiologia, mas como eu venho estudando a doença de uma forma é, é, multidisciplinar, eu achei interessante colocar também alguns conceitos acerca desses temas. Bom, começando pela tipificação dos coronavírus, eles na verdade são vírus que estão presentes em reservatórios não humanos, em animais, e ao longo do tempo, alguns desses coronavírus sofreram mutações e passaram também a infectar seres humanos. Dos que infectam seres humanos, a gente pode classificá-los em 7 tipos até o momento. Na na linha de cima, esses 4 aqui, na verdade, eles causam infecções respiratórias leves, como se fosse um resfriado comum, e que tem muito pouca repercussão clínica. A partir de 2003, houve uma pandemia importante iniciada na China com um coronavírus que foi denominado depois de SARS-CoV-1 e que se assemelhava bastante ao perfil clínico e epidemiológico do SARS-CoV-2, que é o coronavírus que está causando essa pandemia atual. Em 2012, um outro coronavírus surgiu na Arábia Saudita. Ele provinha de reservatórios de camelos e provocou também um grande número de casos, pessoas infectadas, um perfil clínico um pouco diferente da pandemia atual e mais limitado. E finalmente, a partir do final do ano de 2019, a gente teve o início dessa pandemia atual com o SARS-CoV-2. Então, portanto, são 7 coronavírus capazes de infectar o ser humano e esses 3 dessa linha de baixo, os que causaram as pandemias mais importantes. A primeira pergunta que se faz é por que esse tipo de infecção, por coronavírus, surge em países como a China. Na verdade, a China, culturalmente, eles têm o hábito de consumo de carnes de animais que o Ocidente, na verdade, não consome. Então, muitas vezes, nos mercados populares, você encontra pequenos animais selvagens que na verdade são reservatórios desses vírus, e em virtude da grande circulação de pessoas nesses mercados, esses vírus acabaram se adaptando a um novo hospedeiro. Então, esse hábito das pessoas consumirem carnes de animais que na verdade são reservatórios virais acaba facilitando a mutação desses vírus e provocando essas pandemias, né? Já que são vírus que na verdade o ser humano não teve um contato, né? Isso é uma das explicações. Tanto é que essa epidemia atual pelo SARS-CoV-2, as pesquisas epidemiológicas foram feitas no início da epidemia mostraram que era um mercado exatamente de comércio de animais selvagens numa cidade que na verdade era uma grande cidade em termos de população semelhante a São Paulo. Então havia um ambiente propício a esse tipo de disseminação viral. Aqui a gente vê então uma foto, eu tirei isso da internet, de 2 funcionários no mercado desse tipo, né, em que eles fazem um comércio desses animais.
Esses animais, na verdade, eles funcionam como reservatórios intermediários. Esses coronavírus têm como reservatórios originais os morcegos. Então, na verdade, o morcego transmite isso para esses animais, esses pequenos animais, e a partir deles é que eles se adaptam a um hospedeiro humano. E aqui à direita, né, mais abaixo, os reservatórios originais, que são os morcegos. Fazendo uma comparação das pandemias que já ocorreram, né, as principais pandemias por coronavírus e por H1N1, a gente pode encontrar algumas semelhanças e diferenças. Essa primeira aqui, que foi a de 2012, MERS-CoV, que era um tipo de coronavírus, o reservatório intermediário eram os camelos e o original os morcegos, como eu já falei. Na verdade, das 3 pandemias de coronavírus, era a que apresentava maior grau de letalidade, cerca de 30%, mas, diferentemente da pandemia atual, tinha um potencial de transmissibilidade mais baixo, bem mais baixo. Então, o vírus, em geral, ele era transmitido do camelo para o ser humano e a transmissão entre humanos era muito mais difícil de acontecer. O interessante é que nessa epidemia por MERS-CoV, em que o coronavírus se originou do camelo e o país de origem da epidemia era a Arábia Saudita, a transmissão desse vírus só acontecia a partir do início dos sintomas. Isso é, o doente assintomático, diferentemente do que acontece na pandemia atual, ele não era um transmissor do vírus para outras pessoas. A mesma coisa acontece em relação ao SARS-CoV-1, que causou a epidemia SARS, iniciada em 2003 na China. É um coronavírus que tem um perfil mais próximo desse coronavírus atual. Os reservatórios também eram esses pequenos animais selvagens comercializados em mercados populares da China. Só que, de forma semelhante ao MERS-CoV, havia poucos sintomas respiratórios altos e também a transmissão ela só era iniciada a partir do doente que era assintomático. Então, o doente assintomático ele não transmitia, a princípio, esse tipo de vírus. O grau de letalidade ele era intermediário àquele da pandemia atual e da pandemia por MERS, isto é, girava em torno de 10%. Em relação à pandemia por influenza H1N1, 2 epidemias elas são destacadas, né? A de 1918, que foi conhecida como gripe espanhola, e a de 2009, que teve como país principal o México e estava relacionada a suínos. De forma semelhante a essa epidemia atual por SARS-CoV-2, ela não é sazonal, diferente de outras infecções pelo vírus influenza. E uma característica interessante dessas 2 epidemias, tanto a espanhola como a mexicana, é que ela evoluiu em ondas, isto é, havia um grande número de pessoas infectadas e doentes no primeiro momento, aquilo cedia, e depois ia reaparecendo esses episódios, né, esses surtos de H1N1. Não se sabe ao certo se esse é um perfil que a pandemia atual por SARS-CoV-2, por coronavírus, ela pode também apresentar. Só que recentemente já foi relatado uma segunda onda de menor intensidade de infecções por coronavírus de pessoas que retornavam do exterior a certas regiões da China. Então, talvez esse vírus atual, esse coronavírus atual, possa ter um perfil um pouco semelhante ao que aconteceu nas pandemias por H1N1, isto é, ondas de disseminação de contágio viral. É interessante que se saiba o que acontece do ponto de vista anatomostológico no pulmão e que provoca essas alterações que nós encontramos, por exemplo, nos exames de tomografia computadorizada. Aqui nós vemos inicialmente um esquema em que você tem o alvéolo pulmonar normal e um vaso, né, uma artéria, uma veia próximo a esse alvéolo pulmonar. Quando você tem a ação do coronavírus, o que acontece é que há um aumento de permeabilidade
da parede desses vasos. Existe, portanto, uma lesão do endotélio vascular venoso e arterial. E também ocorre uma lesão do epitélio alveolar no parênquima pulmonar. A consequência disso é que há um edema intersticial a partir dessa lesão do endotélio vascular, e você tem esse edema tanto no compartimento intersticial, que fica por fora do alvéolo, como também dentro do alvéolo intraalveolar. Então, a primeira característica marcante desse tipo de alteração anatomofisiológica pelo vírus é um edema pulmonar, tanto intersticial como alveolar. Essas imagens aqui, achuradas em amarelo, representam um outro fenômeno que acontece inicialmente, que é uma descamação desse epitélio alveolar, né? São células mortas que descamam para dentro da luz. Então, na luz do alvéolo pulmonar, a gente vai ter tanto o edema, consequente ao aumento de permeabilidade do vaso, como vai ter um material residual, um debris, que é consequente à descamação dessas células mortas que a gente encontra aqui. Então, aqueles achados, por exemplo, que são descritos na literatura de opacidades em vidro fosco, representam, numa fase inicial, exatamente isso: o edema do interstício e o preenchimento parcial do alvéolo, tanto por líquido como por debris celular. Com a progressão desse processo inflamatório, o que acontece é uma proliferação de células no próprio interstício pulmonar, principalmente células linfocitárias, e essas proteínas plasmáticas que entram na luz alveolar, elas se combinam com esse material que existe aqui na luz do alvéolo e formam uma camada de revestimento na parede do alvéolo, que é conhecida como membrana hialina. Então, a membrana hialina é um fenômeno consequente a esse aumento da permeabilidade do endotélio vascular, a entrada dessas proteínas plasmáticas na luz do alvéolo, em que se combina com esse material que existe aqui na luz e forma essa camada que é a membrana hialina. Então, a membrana hialina e esse edema que nós temos aqui nessa fase inicial são características dessa fase do processo inflamatório, que é conhecida como fase exudativa. Se esse processo inflamatório ele continua, se ele persiste, se ele avança, nós temos a proliferação agora desse material alaranjado aqui, essas fibras, que na verdade são células, são fibroblastos, e esses fibroblastos eles também entram na luz do alvéolo e se combinam com esse material que existe aqui dentro. A combinação desses fibroblastos com esse debris que existe aqui dentro produz um tecido de granulação, produz esses plugs de fibrina que caracterizam um fenômeno chamado de pneumonia com organização. Antigamente era conhecido como BOOP, B-O-O-P, da sigla em inglês. E hoje em dia é conhecido como pneumonia criptogênica ou pneumonia com organização. Então esse fenômeno faz parte de uma das fases desse processo inflamatório, uma fase mais avançada, em que você tem a formação desses plugs de fibrina. Isso caracteriza a fase proliferativa desse processo inflamatório. Então, as alterações que a gente encontra na radiografia de tórax e na TC de tórax são consequentes a esses fenômenos. Inicialmente, edema, com formação de membrana hialina, a proliferação celular no interstício pulmonar e quando o processo avança, sem que haja uma interrupção do estímulo agressor, a gente tem a formação desses fibroblastos e na luz do alvéolo, esses plugs de fibrina, o que caracteriza a pneumonia com organização. Lembrar que esse processo ele não é exclusivo da agressão pelo coronavírus, ele pode acontecer por qualquer tipo de agressão, na verdade, é uma resposta do organismo no ambiente pulmonar a esse estímulo agressor, é isso que está acontecendo. Outro conceito importante que vocês devem ter noção é o do lóbulo pulmonar secundário. O pulmão, na verdade, ele é composto de diversas unidades funcionais que são os lóbulos pulmonares secundários. Aqui representado nesse slide nós temos 3 lóbulos pulmonares secundários. Notem que
No centro do lóbulo pulmonar secundário, eu tenho essa estrutura branca aqui, acompanhada por essa outra vermelha. Na verdade, é um bronquíolo e a sua arteríola vizinha que acompanha o trajeto desse bronquíolo. Então, essas duas estruturas centrais são o bronquíolo e a arteríola. Na periferia desse lóbulo pulmonar secundário, a parede dele é formada por um tecido conjuntivo, por septos interlobulares. Então, na parede desse lóbulo pulmonar secundário, nesse septo, eu tenho o encontro de outras duas estruturas anatômicas que são os linfáticos em amarelo e as veias em azul. Então, observem que na periferia do lóbulo pulmonar secundário eu tenho linfático e tenho veia, e no centro eu tenho bronquíolo e tenho a artéria. E preenchendo aqui o interior desse lóbulo pulmonar secundário, eu tenho os alvéolos pulmonares. Então, todos aqueles fenômenos hemodinâmicos, celulares que eu havia caracterizado anteriormente, eles acontecem exatamente aqui, no interior desse lóbulo pulmonar secundário. Então, tenho em mente essa configuração desse lóbulo e as alterações que podem ocorrer consequentes à agressão pelo coronavírus, porque isso é importante para poder se entender o aspecto na tomografia computadorizada de pulmão. Quais são os métodos de avaliação por imagem dessas infecções, dessas pneumonias por coronavírus? Nós temos três métodos que são a radiografia de tórax, a tomografia computadorizada e a ultrassonografia. Desses três, com certeza a que tem maior destaque, né, a que tem maior importância é a TC de tórax. O raio-x eu vou tecer alguns comentários no slide seguinte, e a ultrassonografia, apesar de relatos, né, do uso do método em unidades fechadas para acompanhar pacientes graves, o Colégio Brasileiro de Radiologia ele não tem uma posição firmada em relação ao uso da ultrassonografia. Então ele não emitiu nenhum tipo de parecer afirmativo sobre o uso da ultrassonografia no diagnóstico e acompanhamento desses doentes. Então eu vou tecer comentários basicamente sobre raio-x e principalmente TC. Sobre a radiografia de tórax, assim como acontece com outras infecções virais, ela é muito pouco sensível. Aquelas alterações iniciais descritas na literatura de opacidade em vidro fosco, por exemplo, elas não aparecem no raio-x ou aparecem de forma muito inespecífica e pouco intensa. O raio-x também não serve para diferenciar os vários tipos de padrões que a gente pode encontrar nas pneumonias virais. Isso já é difícil pela TC e mais ainda pela radiografia simples de tórax. No entanto, a radiografia ela permite fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças que causam sintomas respiratórios tradicionais, como a tuberculose, pneumonias bacterianas, derrames pleurais. Então, ela serve para identificar, por exemplo, cavidades na tuberculose, aquelas consolidações lobares da tuberculose. Em relação às pneumonias comunitárias por pneumococo, por exemplo, também serve para identificar as consolidações muito bem, e também derrames pleurais a partir de um certo limite, né? Só que para o diagnóstico de vírus, na verdade, ela não tem utilidade, pelo menos numa fase inicial. Então, qual seria a função da radiografia de tórax? Basicamente, ela é mais bem aproveitada no segmento desses pacientes graves em unidades fechadas, em CTI, por exemplo. Então, quando o doente está localizado no CTI, entubado, grave, muitas vezes é difícil você fazer o deslocamento para o setor de radiologia e realizar o exame. E um outro porém que existe no fato de você deslocar para o setor de radiologia é o fato de você estar contaminando também todo o trajeto por onde o doente passa. Então, a maneira que você tem de provocar o menor tipo de contaminação de pessoas possível, o menor uso possível de EPI, de equipamentos de proteção, é você utilizando raio-x portátil, que vai até o leito no CTI, e você consegue radiografar e estabelecer alguns parâmetros de comparação ao longo do tempo. Isto é, se é um doente grave, que já apresenta aquelas consolidações, aqueles danos todos que nós vimos ali anteriormente no interstício, muitas vezes eu consigo fazer o acompanhamento dessas alterações pulmonares pela radiografia simples de tórax. Então, em unidades fechadas, no paciente grave, no acompanhamento, talvez seja um método
bem indicado para poder fazer o acompanhamento desse paciente. Aqui nós temos, por exemplo, um doente internado no CTI, isso é uma radiografia de leito, né, um doente com catéter, já mostrando, olha, presença de consolidações e outras opacidades mal definidas, que na verdade são opacidades em vidro fosco. Notem que o vidro fosco ele não tem a mesma expressão em termos de resolução espacial que a gente encontra na tomografia. Aqui 3 imagens de tomografia, vindo de cima para baixo, em que eu noto, olha, essas áreas brancas, na verdade, são aumentos de densidade do parênquima consequentes a opacidades em vidro fosco. Conceitualmente, o que é o vidro fosco? O vidro fosco ele é um aumento de densidade do parênquima em que você consegue ainda enxergar estruturas vasculares e brônquicas de permeio a esse aumento de densidade. Então, diferentemente da consolidação, por exemplo, eu tenho um aumento de densidade, mas eu ainda continuo visualizando estruturas brônquicas e vasculares, aqui uma artéria, de permeio a essa opacidade. Essa é a conceituação radiológica de vidro fosco. E quando eu encontro esse vidro fosco, qual é o significado disso? Em termos da infecção pelo coronavírus, é exatamente aquele edema do interstício e aquele edema parcial da luz do alvéolo, com aquele material também daquelas células descamadas preenchendo parcialmente a luz do alvéolo. Então, a opacidade em vidro fosco, do ponto de vista histológico, tem 3 significados. Primeiro, preenchimento parcial do alvéolo, seja por líquido, seja por processo inflamatório, secreção, pus, etc, etc. Segundo, o espessamento da parede alveolar, e a gente vai encontrar o espessamento quando você tem, por exemplo, aquele infiltrado linfocitário em torno da parede alveolar, ou quando tem aquele edema de interstício em torno da parede alveolar. Então, essas duas coisas, por exemplo, espessam a parede do septo e dão opacidade em vidro fosco. Ou, por último, quando você tem um colabamento parcial de um segmento pulmonar. Então, quando você tem uma atelectasia parcial de um segmento pulmonar, você também tem, ou pode ter, uma opacidade em vidro fosco. Essa terceira causa é bem menos comum. As causas mais comuns de opacidade em vidro fosco é preenchimento parcial de alvéolo e o espessamento da parede alveolar. Aqui um outro exemplo que foi utilizada a radiografia de tórax no acompanhamento de doente grave com infecção por coronavírus. Observem que aqui à esquerda, no dia 12, aliás, no dia 29, o doente apresentava uma área de consolidação, né, bilaterais e extensas, na verdade, principalmente aqui do lado esquerdo. No dia seguinte, aquilo evoluiu de forma muito rápida. Eu já tenho consolidações importantes já dos dois lados, também aqui à direita. E no dia primeiro, olha, grandes áreas de confluência, grandes áreas de consolidação, bem diferente daquele padrão que a gente encontrava, por exemplo, no primeiro dia. Então, esses doentes graves internados em unidade fechada, a radiografia ela pode ajudar no acompanhamento desses pacientes. Então, aqui o que está acontecendo é que todo aquele edema de interstício, edema de alvéolo, aquilo progride, e nessa fase, por exemplo, aqui da imagem à direita, eu já não tenho somente preenchimento parcial de alvéolo. Se eu tenho consolidação, eu tenho preenchimento total da luz alveolar. Então, a consolidação, diferentemente da opacidade em vidro fosco, ela representa o preenchimento total da luz alveolar. Isto é, um sintoma de gravidade. Se o doente ele vai apresentando progressivamente mais consolidações, isso quer dizer que todo aquele processo de edema, de alteração metabólica, alteração de fatores, né, inflamatórios, piora a situação do parênquima e eu tenho a formação dessas consolidações, que é uma fase mais avançada em relação à opacidade em vidro fosco. A radiografia, como eu falei anteriormente, ela pode excluir algumas doenças muito típicas e que têm um padrão totalmente distinto da infecção pelo coronavírus. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente vê na radiografia assim, os pequenos nódulos, né? Micronódulos difusos pelo parênquima, muito típicos, por exemplo, de uma tuberculose miliar ou de uma histoplasmose miliar ou então de uma
metástase, né, um processo de metástase miliar. Agora, nunca por coronavírus isso, porque ele não tem esse padrão de infiltrado micronodular. A mesma coisa aqui. Observem que nessa radiografia, essas áreas alteradas, até com uma cavitação, com uma cavidade, desculpa, elas se encontram localizadas preferencialmente no lobo superior do lado direito. Né? A infecção pelo coronavírus, ela não tem preferência por lobos, né? É uma infecção que acomete de forma aleatória diversas áreas do pulmão dos dois lados. Então, quando você tem, por exemplo, na radiografia um padrão unilobar, ainda mais com cavidade, isso fala muito a favor de uma outra natureza, principalmente por tuberculose pulmonar, como é esse caso aqui. Outro achado na radiografia que eventualmente você pode descartar ou é muito menos comum a estar associado a coronavírus é a presença de derrame pleural. Então você tem um velamento importante aqui do seio coxofrênico esquerdo, o paciente ele tem um derrame pleural. Isso é um achado bastante atípico em quadros de pneumonia viral por coronavírus. Então essa é a utilidade que poderia ter a radiografia, mas para o diagnóstico inicial, para a sugestão diagnóstico inicial de coronavírus, a princípio é um exame que não serve. Falando agora sobre a TC de tórax, os vários estudos mostram que 98% dos pacientes que testam positivo para o Covid-19, isto é, que tem PCR positivo, eles também apresentam alterações na tomografia de pulmão. Foi visto por vários estudos realizados na China que a tomografia ela tem uma sensibilidade de acima de 90% para a detecção das alterações por coronavírus, em comparação a uma sensibilidade de cerca de 60% a 70% do PCR. Então, na verdade, um método radiológico, a TC, ela é mais sensível do que o exame laboratorial. O que muitas vezes acontece é que a colheita a amostragem para o PCR pode ser feita, que é feita em vias respiratórias superiores. Na verdade, você pode muitas vezes não ter uma quantidade suficiente ali de vírus capazes de positividade um teste PCR, porque a infecção se localiza principalmente no pulmão, e aí você tem falsos negativos em relação ao resultado do PCR. Essa seria uma das explicações para o fato da TC ser mais sensível. Existem outras, como a necessidade de você ter um pessoal bem treinado para poder fazer a leitura desses exames. E existem vários fabricantes desses kits diagnósticos. Na verdade, eles não têm um perfil de eficácia muito homogêneo, né? Então isso varia de fabricante para fabricante. Então são variáveis que influenciam o resultado desses PCRs e que podem explicar por que a tomografia ela é mais sensível. No entanto, se você realiza a tomografia de tórax numa fase muito inicial, por exemplo, de 0 a 2 dias, 50% dos exames são normais. Agora, quando você realiza isso a partir do terceiro ou quinto dia, você já aumenta a positividade do exame, 80% pelo menos, você vai encontrar com alterações. Na fase inicial, principalmente aquelas opacidades em vidro fosco. Como acontece com outras pneumonias virais, você pode ter uma dissociação do quadro clínico radiológico. Então não é incomum o doente chegar na emergência, não vou dizer em bom estado geral, mas com sintomas muito leves, e você realiza a tomografia e encontra um perfil muito diferente, com opacidades em vidro fosco difusas, já com confluência, etc, etc. A mesma coisa quando o doente está melhorando. Muitas vezes, clinicamente, ele já apresenta uma melhora significativa e a tomografia ainda se mostra bastante alterada nesse paciente que já tem resposta clínica razoável. Então, existe uma certa dissociação clínico-radiológica quando você realiza as TCs. O que as várias sociedades de radiologia recomendam hoje em dia é que a tomografia ela não seja utilizada, apesar da gente falar sobre a sensibilidade bastante alta dela, no diagnóstico inicial da doença e nem no rastreio de pacientes, por exemplo, assintomáticos. Então não tem indicação você ficar fazendo tomografia em doente assintomático para saber se tem alteração no pulmão por coronavírus ou não. Por exemplo, um paciente que teve contato com um doente com resultado positivo para coronavírus.
E nem tem uma indicação muito sólida você fazer tomografia em todo mundo que aparece na emergência. A consequência disso é que você provoca um gasto muito grande de EPI para poder realizar esse procedimento. E o fato de você estar o tempo inteiro mandando o doente para a tomografia para fazer o exame, você também está possibilitando um contágio de maior número de pessoas. E quando você tem um doente fazendo esse exame na tomografia, você tem que interromper durante meia hora a sala para poder ser desinfetada, para depois realizar um novo exame. Então, do ponto de vista logístico e de contágio, não é muito recomendado que você faça o exame com essa finalidade de diagnóstico inicial. Mas o que acontece assim na prática é um pouco diferente. O paciente se apresenta na emergência, ele tem sintomas respiratórios, o clínico tem dificuldade, muitas vezes somente pelo exame de definir se ele tem perfil do paciente que vai ficar internado ou que vai para casa. O teste, na verdade, muitas vezes não tem um resultado imediato, então você é obrigado a apelar realmente para o método radiológico para tentar definir alguma coisa. Então, na prática, isso pode não acontecer em virtude dessa dificuldade para poder realizar, para ter uma resposta positiva do método laboratorial a tempo, mas as recomendações das sociedades de radiologia de várias partes do mundo, as principais pelo menos, são que não seja realizado com método de rastreio ou diagnóstico inicial. A Sociedade Americana, ela criou recentemente, isso foi essa semana, um, um guideline para orientar os radiologistas na confecção de laudos estruturados. O que é um laudo estruturado? É um laudo que tem uma confecção muito objetiva, então você não vai ficar analisando todas as partes do pulmão e detalhando isso no laudo, você vai apenas ressaltar os aspectos que importam para uma certa condição clínica, no caso dos dias de hoje, a pandemia por coronavírus. Então, esse laudo estruturado, ele pesquisa quais achados são típicos da doença, da infecção por coronavírus, quais achados são indeterminados, isto é, eu não consigo dizer se aquilo é muito sugestivo de coronavírus ou não, e quais achados são atípicos. Né? Os atípicos eu até já citei alguns na radiografia de tórax, cavidade, derrame pleural, aqueles infiltrados miliares, etc. E por último, quais os achados são negativos para a pneumonia, isto é, o doente não tem nada, é o doente que chega na emergência, faz um exame e não apresenta alteração nenhuma, nem para coronavírus, nem para qualquer outra coisa. Então, você estruturar o laudo em achados típicos, indeterminados e atípicos e negativo para a pneumonia, facilita a condução seguinte do clínico, do cirurgião, em relação ao que fazer com esses doentes. Eu vou mostrar agora, então, exemplos, por exemplo, de achados típicos na tomografia de tórax. Essa é uma imagem localizada em que a gente nota, olha, uma opacidade em vidro fosco localizada na periferia do pulmão e acometendo mais de um lobo, isto é, pegando todos os dois pulmões. Então, esse é um padrão muito típico de infecção por coronavírus. Isto é, opacidade de vidro fosco, várias delas, que acometem a periferia do pulmão e se localizam inicialmente na região dos lobos inferiores. Então, esse é um padrão bastante típico da infecção pelo coronavírus. Um outro padrão que a gente encontra bastante assim, em quadros iniciais são essas opacidades em vidro fosco com uma configuração arredondada. Né? Quando eu falo desses nódulos em vidro fosco, isso aqui também é bastante sugestivo de coronavírus. Notem que, mais uma vez, pega a região mais periférica do pulmão, pega diversas regiões de ambos os pulmões e principalmente aqui os segmentos, né, no caso dos lobos inferiores. Então, esse tipo de padrão, quando aparece na emergência, a gente sugere que seja bastante típico de infecção por coronavírus. Se alguém me perguntasse assim, eu escrevo isso no laudo, né, que é sugestivo de coronavírus, apesar do guideline da Sociedade Americana nos achados típicos, ela recomendar isso, eu acho mais prudente que você coloque apenas como sendo muito sugestivo de infecção viral,
e que entra no diagnóstico diferencial das infecções por coronavírus, né? Eu não sei se eu colocaria é, textualmente isso no laudo, já que há padrões de outras infecções virais que podem se assemelhar bastante também a coronavírus. Mas quando você encontra isso aqui, por exemplo, isso é um achado muito típico. Outros achados típicos, né? Uma opacidade em vidro fosco nodular periférica, como vista aqui. Quando o processo progride, se vocês lembrarem daquelas fases que eu mostrei naqueles esquemas em que há edema do interstício, edema intraalveolar, formação de membrana hialina, etc, etc. Posteriormente, você tem a formação desse padrão, em que eu noto, olha, uma opacidade em vidro fosco, mas eu noto também um rendilhado, uma trama, olha, espessada no interior dessa opacidade em vidro fosco. Então aqui eu tenho dois tipos de alteração. Eu tenho tanto opacidade em vidro fosco, nesses lajes do meio, mas encontro também esse espessamento septal do interstício pulmonar. Lembra que aquele edema do interstício, aquele infiltrado linfocitário, eles espessam a parede do alvéolo pulmonar e a representação tomográfica disso é exatamente esse espessamento septal que eu encontro aqui. Essas linhas, esse rendilhado que eu encontro de permeio à opacidade em vidro fosco. Então isso aqui é uma fase evolutiva dessa outra aqui à esquerda, em que eu tenho uma opacidade de vidro fosco isolada. A continuação disso é exatamente a formação de uma consolidação, como eu vejo aqui. E a consolidação ela tem como selo, como característica principal, tanto na radiografia como na tomografia de tórax, a presença do broncograma aéreo. O que é o broncograma aéreo? É a presença de um brônquio pérvio em meio a uma área de aumento de densidade que borra contorno de vaso e brônquio. Então aqui, por exemplo, à direita, desculpa, eu tenho um brônquio pérvio de permeio a uma área muito densa de consolidação. Notem que essa densidade, ela borra, ela apaga o contorno de brônquios e vasos aqui na periferia. O que não acontece aqui. Eu consigo ver brônquio e consigo ver vaso. É uma opacidade de vidro fosco e é uma área de consolidação. Então, essa é uma progressão, né, das lesões intersticiais alveolares que eu vejo aqui da esquerda para a direita. Tentem comparar essas imagens aqui com aquele raciocínio que eu fiz dos slides anteriores, em que eu mostrei aquela lesão do endotélio vascular, aquele edema de interstício, etc, etc. Isto é, o edema ele vai progredindo, né? Inicialmente ele se localiza parcialmente na luz dos alvéolos, no interstício, depois ele fica mais intenso e demarca bem o interstício, e posteriormente ele forma essas consolidações que muitas vezes elas confluem. É exatamente as etapas daquele processo inflamatório do ponto de vista anatomo-histológico. A mesma coisa acontece aqui. Começando nesse slide acima à esquerda, eu tenho a formação de opacidades em vidro fosco, depois elas se intensificam, eu já observo, olha, o aparecimento de algumas linhas, de algumas áreas confluentes, né? O interstício ele fica mais demarcado nessas regiões, nessas linhas. Posteriormente eu noto, olha, que a opacidade vidro fosco ela vai ficando mais tênue, isto é, um processo que vai se resolvendo aos poucos, mas ainda vejo o espessamento septal, essas linhas aqui, e posteriormente, já numa fase quase de resolução, eu noto que a opacidade de vidro fosco está muito mais tênue, muito mais difícil de ser visualizada, e eu não tenho aquele padrão de linhas como eu vejo aqui nessas duas imagens anteriores, né? Essas são fases evolutivas de um paciente que apresentou uma infecção por coronavírus. São achados típicos, portanto. Esse é um vídeo, isso é um paciente do Rio de Janeiro, que foi atendido no serviço de emergência e que apresentava, olha, no exame inicial, aquelas opacidades em vidro fosco periféricas, está vendo? Então isso pode ser na China, pode ser no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Todos eles têm esse padrão, olha, que se manifesta aqui, opacidades em vidro fosco, em diversas partes do pulmão, na periferia principalmente, e em regiões de lobos inferiores. Então, quando você encontra esse tipo de padrão na tomografia de tórax, no doente que se apresenta inicialmente na emergência,
Isso aqui é muito sugestivo de infecção por SARS-CoV-2, o coronavírus. Aqui um outro paciente atendido num serviço de emergência no Rio de Janeiro, mostrando duas tomografias no plano coronal. Aqui à esquerda o início e aqui um exame de 3 dias depois, um controle de 3 dias depois aqui à direita, né? Primeiro exame aqui à esquerda e segundo exame à direita, 3 dias depois. Vocês vão observar que, principalmente na região posterior dos pulmões, aquelas opacidades em vidro fosco ficam mais, olha, acentuadas e mais densas, e eu tenho a formação dessas áreas de confluência já, de espessamento do interstício pulmonar, né? Coisa que eu não via aqui, por exemplo. Eu vou repetir. Então, à direita é o exame inicial e à esquerda, desculpa, à esquerda é o exame inicial e à direita é o exame de controle. As opacidades em vidro fosco, características periféricas, formando nódulos, né? Mesma coisa aqui. Eu estou caminhando para trás, para as regiões mais posteriores. Olha como é que elas são. Aqui é um pouco mais difuso e tênue, e aqui um pouco mais concentrado, mais denso, e já com formações de linhas, né? De espessamento de septos de permeio a essas opacidades em vidro fosco, né? Então, uma fase evolutiva de um doente com infecção por coronavírus. Esse slide mostra em maior aproximação aquele padrão que eu comentei, misto, em que você tem opacidade em vidro fosco e espessamento dos septos. Isso em radiologia nós chamamos de pavimentação em mosaico. Então, pavimentação em mosaico representa esse padrão misto de opacidade em vidro fosco e espessamento dos septos interlobulares. Lembram-se daqueles septos, daqueles lóbulos pulmonares secundários? Na verdade, isso aqui, por exemplo, é um lóbulo pulmonar secundário com a parede espessada. Na parede você tem veias e linfáticos. Lembra que nessa doença você tem edema do interstício, então você tem um engurgitamento também vascular que ocasiona esse espessamento da parede do interstício pulmonar e delimita, olha, de forma bastante clara diversos lóbulos pulmonares secundários. Alguém pode me perguntar, professor Mogami, a gente normalmente vê esses lóbulos pulmonares secundários numa tomografia normal? Não, você não vê. Se você estiver vendo esse padrão numa tomografia de pulmão, é porque existe uma alteração do interstício pulmonar. E aí pode ser de várias naturezas, né? Aqui no caso do coronavírus, é principalmente pelo infiltrado linfocitário que espessa esse interstício e também pelo edema que causa um engurgitamento e também espessa esse interstício pulmonar. É por isso que dá esse padrão de rendilhado, né? E a opacidade em vidro fosco, lembrar da natureza que eu havia comentado. É o preenchimento parcial do alvéolo ou então também o espessamento da parede do alvéolo encontrado no comprometimento intersticial. Também um achado típico, então, essa pavimentação em mosaico. No guideline da Sociedade Americana, um outro achado típico que eles descrevem, apesar de eu discordar um pouco disso, é a chamada pneumonia com organização. Eu comentei no início da aula que o substrato anatomostológico da pneumonia por organização eram aqueles fibroblastos que entravam na luz do alvéolo, se combinavam com aquele material todo que se encontra na luz intraveolar e formavam aqueles plugs de fibrina, aqueles tecidos de granulação. Então, a repercussão tomográfica, radiológica desses plugs, dessas opacidades que a gente encontra do ponto de vista anatomopatológico, são essas consolidações que ocorrem de preferência em torno de brônquios e vasos. Então essas consolidações, olha, formam grandes massas em torno de brônquios e vasos, elas são sugestivas de pneumonia com organização e foi considerado como típico também no guideline da Sociedade Americana. Se me perguntar, professor Mogami, mas eu posso encontrar essa pneumonia com organização em outras doenças? Com certeza pode. Então, doente, por exemplo, que faz uso de algum tipo de droga, né, seja para tratamento, por exemplo, quimioterápico, eventualmente ele pode fazer uma reação pulmonar
com pneumonia por organização. Lembrar que aquelas alterações todas que eu descrevi no início da aula, elas são a manifestação, é uma reação do organismo a algum tipo de agressão. No caso aqui da aula, é uma agressão por vírus, mas outros tipos de agentes agressores também podem causar essas pneumonias por organização. Algumas vezes, elas se manifestam não com consolidações peribroncovasculares, mas com essas áreas, olha, de menor densidade aqui no interior, que a gente vai ver mais à frente nos outros slides, uma pontada aqui na seta. Então eu tenho um halo bem denso aqui, delimitando uma região comprometida do pulmão, e o interior desse halo ele tem um aspecto como se fosse um vidro fosco. Isso os autores denominaram como sinal do halo invertido, né? Porque eu tenho uma densidade aumentada linear em volta e uma densidade em vidro fosco no centro dessa lesão. Isso aqui também é considerado bastante sugestivo de pneumonia com organização. Então, o achado desse sinal do halo invertido também sugere pneumonia com organização e também seria, na visão da sociedade americana, típico de infecção por coronavírus. Eu, sinceramente, não concordo muito com isso. Uma outra imagem que é um halo invertido. Você tem um aumento de densidade em anel na periferia e uma opacidade em vidro fosco no centro. Também um achado muito sugestivo de pneumonia com organização. Se me perguntarem, professor Rugami, o halo invertido então é patognomônico de pneumonia com organização, eu vou falar que não. Ele pode ser visto em outras doenças, nas mais diversas doenças que a gente encontra na radiologia torácica. Por exemplo, você pode encontrar isso em parapoxiomicose, pode encontrar, por exemplo, em linfomas. Então, na verdade, o halo invertido ele não é específico da pneumonia com organização, mas numa situação que você tem uma pandemia de coronavírus e é sabido que evolutivamente esses doentes fazem pneumonia com organização, um achado desse doente no contexto de uma pandemia sugere a possibilidade da infecção pelo SARS-CoV-2. Então isso tem que ser visto dessa maneira, não generalizar em situações, por exemplo, que você não tem uma pandemia, em situações que você tem uma outra condição clínica qualquer do paciente. Aqui uma sequência de imagens, dia 2, 8 e 11, mostrando olha, o aspecto inicial daquela consolidação que se forma em torno de brônquios e vasos, está vendo? Elas têm um aspecto mais central, não é como aquelas opacidades de vidro fosco periféricas. Então já mostra que tem um padrão de pneumonia com organização aqui. E a progressão disso ao longo do tempo. Observem que ela já não se encontra tão densa no dia 8, já formando aquele sinal do halo, tá vendo? É denso na periferia e no centro ele é mais com aspecto em vidro fosco. Aqui é a mesma coisa. E aos poucos, olha, isso aqui vai ficando mais tênue e vai se resolvendo, né? Aquela sequência de eventos anatomostológicos, na verdade você tem como interromper aquela sequência, aquela cascata. Se você consegue tratar de forma bem sucedida o processo de agressão viral, se o doente ele reage bem também, obviamente aquilo é interrompido e você não tem mais todos aqueles fenômenos de edema, de interstício, membrana hialina, aquilo tudo vai desaparecendo ao longo do tempo. O paciente que ele não reage bem ao tratamento que é dado na unidade fechada, um paciente com um sistema imunológico muito comprometido para poder reagir de forma adequada, aquele processo todo progride, né, com pneumonia de organização e no final ele já começa a fazer um quadro em que você tem deposição de tecido colágeno e formação de fibrose. Então, a fase final daquele processo inflamatório que eu mostrei inicialmente, no paciente que tem uma resposta muito ruim, é já a formação de grandes consolidações, de grandes áreas de fibrose associadas, né? E esse é o padrão final do doente que vem a falecer, do doente que vem a ter uma resposta muito ruim àquela inflamação toda. Um outro achado típico, já mostrei, as opacidades em vidro fosco difusas, aqui no plano coronal e no plano sagital, mostrando elas com um padrão bem confluente. Passamos agora aos achados indeterminados da infecção pelo
pelo SARS-CoV-2, né? Esses achados indeterminados, primeiro, critério para poder dizer que é indeterminado, o paciente não tem aqueles achados típicos que eu mostrei, isto é, opacidade em vidro fosco com nódulos pegando os dois pulmões, periféricas, formação de pavimentação em mosaico, eventualmente pneumonia com organização, então ele não tem nada disso. Então isso já seria o primeiro critério para dizer que uma tomografia tem achados indeterminados. Além disso, ele pode apresentar esse padrão de vidro fosco, mas com uma distribuição diferente daquela que eu mostrei anteriormente. Então já não forma mais nódulos, já não é mais tão periférico, e às vezes ele não é tão difuso como eu encontro naqueles exemplos anteriores. Por exemplo, aqui eu tenho um padrão de SARS-CoV-2, de coronavírus. Notem aquelas opacidades em vidro fosco, com as características que eu já mencionei anteriormente. E nesse slide aqui, esse vidro fosco, olha, ele é muito mais difuso, ele não tem aquela configuração arredondada, e ele predomina, olha, na periferia, mais na parte mais anterior desses dois pulmões aqui. Também existe outro vidro fosco assim, de característica bem tênue, mas na porção central dos pulmões. Então, apesar de serem opacidades em vidro fosco, elas têm um padrão de distribuição diferente daquele que a gente encontra, por exemplo, no coronavírus. Isso aqui é um doente que fez uma reação secundária à droga administrada, um quimioterápico. Então, ele faz um padrão de opacidade de vidro fosco com uma distribuição bem diferente. É mais central e não tem aquela formação de nódulos, como a gente viu anteriormente nas infecções pelo Covid. Olha, isso aqui é uma pneumocistose. Notem que também dá opacidade em vidro fosco, mas ela é muito mais difusa, pega a periferia, mas não forma nódulos, aqueles nódulos espaçados, não tem isso aqui. E está pegando todo o pulmão, né? Tanto a parte central como a parte periférica tendendo à confluência. Um outro achado que a gente encontra nesses quadros de pneumocistose, eventualmente, é a formação de cistos pulmonares, que são áreas de pneumatocele. Nesse caso aqui não tem, mas se tivesse uma pneumatocele, um cisto pulmonar, isso reforçaria mais ainda o aspecto de uma pneumocistose. Então esses foram os achados indeterminados, isto é, você tem vidro fosco, você tem uma distribuição desse vidro fosco pelo parênquima do pulmão, mas diferente daquela em que eu mostrei anteriormente dos achados típicos, em que formam nódulos, são periféricos, mais em lobos inferiores, às vezes associadas àquele padrão de pavimentação em mosaico. Então, quando você não tem essa distribuição muito bem demarcada no exame, você denomina isso como achados indeterminados. Isto é, pode ser coronavírus, pode ser algumas outras coisas. Os achados atípicos são aqueles que são muito incomuns na infecção pelo coronavírus e são comuns em outros tipos de infecção. Por exemplo, aqui a gente nota o quê? Consolidações extensas, pegando, olha, principalmente a região do pulmão direito, né? Tanto que o pulmão direito ele se encontra parcialmente atelectasiado e eu tenho uma extensa consolidação que é vista, inclusive, melhor aqui no plano coronal. Isso é um doente que tinha um adenocarcinoma, aquele antigo carcinoma bronquiolo-alveolar, que ele tem um padrão que se assemelha muito às pneumonias bacterianas com consolidação. Então notem que você não tem vidro fosco aqui, você não tem padrão de pavimentação em mosaico nenhum. O que você tem são consolidações extensas, confluentes, pegando um lado só. Professor Mogami, a consolidação pode estar presente na infecção pelo Covid? Sim, pode estar presente, mas está presente associada àquelas opacidades em vidro fosco e associadas a uma fase evolutiva do doente ao longo do curso da doença. Pode aparecer numa fase intermediária essa consolidação e pode ser mais evidente numa fase mais avançada da doença pelo coronavírus. Agora, não faz isso que a gente está vendo aqui, né? É um achado exclusivo de consolidação, pega extensas áreas do pulmão e pega somente um dos pulmões. Então isso aqui é um achado atípico para infecção por SARS-CoV-2. A mesma coisa aqui, o plano coronal de uma tomografia de doente com tuberculose, em que eu tenho uma grande cavidade e disseminação
bronquiologênica, tá vendo? Do processo inflamatório da cavidade. A cavidade rompe para o interior do parênquima e essa necrose caseosa que existia aqui, ela se dissemina para os pequenos bronquíolos que existem aqui na região do lobo superior. Então tem diversos achados aqui que são atípicos para coronavírus. Localização isolada em um lobo, caso lobo superior, presença de cavidade, também é outro achado atípico, desculpa, e esse achado de pequenos bronquíolos preenchidos com secreção inflamatória. Isso também a gente não vê em infecção por coronavírus. Até vê em outras infecções virais, mas não por coronavírus. Uma outra imagem atípica para coronavírus. Você tem até tem um pouco de vidro fosco, mas nota que a doença é muito mais predominante na região do lobo médio e da língula. Ela poupa outras partes do pulmão, ou acomete muito menos intensidade. A gente nota, olha, bronquiectasias, brônquios dilatados com parede espessada. Isso não é característico de coronavírus, pelo menos na intensidade que a gente está vendo aqui. Vidro fosco pode ter, mas não com esse tipo de distribuição mais central. Isso também é atípico para coronavírus. E a presença daqueles nódulos que eu chamei a atenção anteriormente naquele quadro de tuberculose, que são áreas de preenchimento de pequenos bronquíolos. Então, os pequenos bronquíolos preenchidos por secreção dão esses nódulos que nós vemos aqui na tomografia. Tá vendo? Isso não é característico de coronavírus, isso é característico de doenças que cursam com bronquiolite. No caso aqui, era uma micobacteriose não tuberculosa, era uma Mycobacteria cansace. Poderia ser por tuberculose? O achado desses bronquíolos pequenos preenchidos, sim, ele pode ser encontrado na tuberculose. Paciente com asma pode ter esse achado? Pode ter também, porque é uma doença de pequenas vias aéreas. Então, essas doenças, elas têm essa característica na tomografia. O coronavírus não, ele não tem esse padrão. Então, você encontrou isso aqui na tomografia, isso fala a favor de outra coisa, não de coronavírus. O interessante é que a TC de tórax ela pode ser utilizada também para se fazer um estadiamento, né, da fase inflamatória evolutiva em que esse paciente se encontra. Então, de acordo com os achados na tomografia de tórax, a gente tem um paciente numa fase inicial, que é o início da doença até os 4 dias, e ela é caracterizada principalmente por aquelas opacidades em vidro fosco. Quando isso progride para o estágio de progressão, que é de 5 a 8 dias, as opacidades em vidro fosco ficam mais frequentes, elas pegam diversos lobos, com aquela característica mais periférica e confluente, e se associam eventualmente com aqueles espessamentos de septo, que dão pavimentação em mosaico, e já com o achado de algumas consolidações aqui nessa fase 2. A fase 3 é a chamada fase de pico, em que a doença se encontra com todos aqueles achados inflamatórios com uma intensidade muito grande. Nessa fase de pico, você vai encontrar as consolidações com aquele padrão mais evidente e a formação já das chamadas bandas parenquimatosas, que são bandas de fibrose. Lembra que eu falei que esse processo inflamatório, numa fase mais avançada, ele termina em fibrose pulmonar. Então, ao longo do tempo, essas áreas de fibrose, de formação de tecido colágeno que se impregna no parênquima do pulmão, a gente vai encontrando já o início disso durante esse processo inflamatório, eventualmente também nesse estágio de pico, nessa fase 3. Quando o doente ele reage bem, quando esse processo inflamatório cede, ele passa para a fase 4, que é a fase de absorção, em que eu tenho muito menos consolidação do que na fase 3, por exemplo. As opacidades em vidro fosco ainda podem estar presentes e serem bastante extensas ainda. Por quê? Porque a consolidação representa um preenchimento total do alvéolo. Se eu tenho a regressão do processo inflamatório, esse alvéolo também, aos poucos, ele vai esvaziando esse edema inflamatório. Ele vai ficando somente parcialmente preenchido, o que ainda propicia a visualização de alteração, mas manifestada como opacidade em vidro fosco. Então, o vidro fosco ainda é visualizado aqui na fase 4, mas como uma regressão daquela consolidação que aconteceu na fase 3. E aquelas opacidades lineares, elas podem ficar mais evidentes, né? Como eu falei, o interstício ele espessa, ele dá essa opacidade linear ao longo da evolução da doença, mas isso, lá para o final,
mesmo com processos de cura, de resolução bem-sucedida, vai formando essas áreas de fibrose que ficam como sequelas do acometimento inflamatório que houve no pulmão. Eu vou passar aqui alguns aspectos da infecção pelo coronavírus que não têm relação direta com a radiologia, mas que eu acho importante de serem citados porque foram bastante debatidos nos últimos dias, nas últimas semanas. O primeiro é em relação às complicações gastrointestinais que podem ocorrer na infecção pelo coronavírus. Há vários relatos na colegas da emergência de doentes que se apresentam ao setor, ao PS, com sintomas de abdômen agudo, por exemplo, ou com sintomas gastrointestinais inespecíficos, de diarreia, mal-estar, náuseas, etc. E quando foram investigados da parte pulmonar, foi visto que tinham lesões compatíveis com o coronavírus. Então, o coronavírus, na verdade, esse vírus, ele tem também um tropismo pelas células intestinais, principalmente pelas células do intestino delgado. O que acontece é que algumas regiões existe células com aqueles receptores de angiotensina 2 e o vírus, na verdade, ele tem um mecanismo de acoplamento a esses receptores de emissão da enzima da angiotensina que propicia posteriormente a invasão da célula e a replicação viral de modo contínuo. Então, o intestino delgado e as células do pulmão caracteristicamente apresentam esses receptores da enzima da angiotensina 2 e o vírus ele tem um tropismo por esse tipo de célula. Além disso, é visto que existe um certo eixo imune das mucosas pulmonares e gastrointestinais, isto é, as duas regiões, tanto o intestino delgado quanto o parênquima pulmonar, eles são interligados do ponto de vista imune. Então, muitas vezes, alterações que ocorrem na flora intestinal, por exemplo, têm repercussão na imunidade pulmonar e alterações que ocorrem inflamatórias no parênquima pulmonar podem provocar translocações bacterianas que posteriormente atingem a região do seco e causam ileite, causam inflamação da parede, causam crescimento de linfonodos mesentéricos, etc, etc. Então existe uma relação de interdependência do ponto de vista imunológico entre o pulmão e o intestino, principalmente o intestino delgado. A questão do tropismo do vírus pelas células intestinais é bastante relevante porque, tanto no caso de vírus influenza como no coronavírus, a gente encontra RNA viral em material fecal. E muitas vezes esse RNA viral ele tem conversão positiva dias depois da negativação dos suaves de nasofaríngeo, por exemplo. Então o doente ele continua eliminando esse RNA viral pelas fezes e muitas vezes pelas vias aéreas superiores ele apresenta resultados negativos quando se realiza, por exemplo, PCR. Principalmente aqueles pacientes, no caso do influenza, que apresentavam comorbidades ou que evoluíam mal, pode haver a persistência desse RNA viral no material fecal. E parece que isso é visto também nos doentes com coronavírus. Os doentes com coronavírus que apresentam esses sintomas gastrointestinais, em um estudo foi visto que eram os doentes que tinham uma evolução pior ou que apresentava um intervalo entre o início dos sintomas e o atendimento na emergência maior. Então parece haver um paralelismo entre esses achados do influenza e do coronavírus em relação à presença do material nas fezes e o agravamento da doença no paciente com a pandemia atual. Esse slide mostra um esquema que discrimina a interdependência entre o sistema imune intestinal e aquele encontrado no pulmão. Então, o antígeno inalado, por exemplo, ele posteriormente é apresentado às placas de Peyer no intestino, são estimulados linfócitos T e B, que principalmente está aqui na região do mesentério, dos linfonodos mesentéricos, eles migram por meio do ducto torácico e corrente sanguínea até o parênquima do pulmão, e no parênquima do pulmão e posteriormente de novo aqui no tecido linfóide intestinal, há a formação
a indução de um aumento da produção de imunoglobulina A, que vai agir combatendo o agente invasor. Então, esse slide mostra a interdependência do sistema imune e como é que um estimula o outro, né? Como é que existe um ciclo de estímulo entre um sistema e outro. Em relação à cloroquina, muito tem se dito nos últimos dias sobre a utilização desse medicamento. Inclusive, o nosso presidente ele vem fazendo propaganda sobre o uso da medicação como se fosse uma alternativa medicamentosa que vai resolver essas infecções por coronavírus. Mas, na verdade, o que tem sido visto é que a cloroquina ela tem realmente uma ação de inibir a replicação viral, não somente do coronavírus, como também de outros vírus. Vírus da hepatite, vírus da dengue, vírus da chikungunya, etc., vírus do ebola. Então, diversos vírus in vitro realmente apresentaram diminuição da replicação com o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Só que, posteriormente, quando se passou para a fase clínica com o uso dessa cloroquina, ela se mostrou ineficaz em diversos estudos, né, com os mais diversos vírus. Inclusive, no caso da chikungunya, há um estudo que relata que, particularmente nos pacientes com chikungunya, houve agravamento dos sintomas articulares crônicos nos pacientes que fizeram uso de cloroquina e também agravamento dos sintomas agudos do paciente que apresentava febre chikungunya. Então, essa droga realmente tem que ser administrada com muito cuidado, né, com muita parcimônia. Os únicos dois estudos em pacientes, os estudos clínicos em humanos, que foram realizados com cloroquina numa situação de infecção pelo coronavírus, é um estudo chinês, que na verdade ele não foi publicado em revista alguma, apenas foi relatado que em mais de 100 pacientes no estudo multicêntrico na China houve uma melhora dos aspectos radiológicos e clínicos das infecções tanto leve, moderadas como graves por coronavírus, pelo SARS-CoV-2. E um outro estudo que é citado na literatura mais recentemente é um estudo realizado na França, em que a administração de cloroquina ela acelerou a negativação a negativação viral em regiões de nasofaringe, isto é, os pacientes que faziam uso de cloroquina, eles tinham uma negativação mais rápida do RNA viral quando pesquisado por meio de laboratório em região de nasofaringe, mas não fazia nenhum tipo de comentário acerca de melhora clínica, melhora de aspectos da pneumonia pelo coronavírus, etc, etc. Então, na verdade, os resultados são muito escassos para se afirmar que é uma droga segura. A própria OMS considera a cloroquina e a hidroxicloroquina como drogas experimentais. O que se tem visto ultimamente são diversos grupos de pesquisa, tanto no Brasil como no exterior, fazendo projetos ou já implementando estudos em que se usa a cloroquina para verificar se é uma resposta realmente em termos de diminuição da replicação viral, então de melhora clínica ou melhora radiológica com o uso dessas drogas. Não se tem nada estabelecido no momento, então é uma droga considerada como sendo ainda experimental. Os efeitos adversos, apesar de ser uma droga que já está em uso há muito tempo, ela é usada na malária e também no tratamento de doenças inflamatórias como artrite reumatoide ou lúpus, ela tem poucos efeitos adversos relatados, né? Então, os efeitos que se tem mais são ligados à área oftalmológica e de cardiomiopatia. É relatado também que a combinação de cloroquina com algumas drogas, com alguns antibióticos, podem ter um efeito de potencializar arritmias em certos doentes que já apresentem que tem uma predisposição a esse tipo de alteração. Então, a parte cardiológica desse paciente tem que ser muito bem avaliada antes de fazer o emprego dessas drogas. E as perspectivas para o futuro são de que a gente tenha alguma resposta dos estudos clínicos que estão sendo realizados sobre a eficácia ou não dessa droga no tratamento da infecção pelo coronavírus. Como pontos importantes, para resumir essa aula, eu destaco o papel dos métodos de imagem,
principalmente a tomografia, lembrar que não se deve pedir indiscriminadamente a tomografia, mas que ela apresenta achados típicos da infecção pelo coronavírus, que o radiologista pode sugerir e ajudar na definição de conduta eventual pelo clínico. Na fisiopatogenia, lembrar daquelas fases do processo inflamatório no pulmão e como aquilo se correlaciona com os achados tomográficos. Eu acho muito importante isso, porque muitas vezes há uma ênfase excessiva em termos como opacidade de vidro fosco, pavimentação em mosaico, consolidação, e as pessoas ficam repetindo isso sem saber muitas vezes o que significa do ponto de vista anatomostológico, e é importante para o entendimento dessa doença. Os achados tomográficos, para nós radiologistas, eu acho interessante o emprego desse laudo estruturado, em que a gente sugere achados típicos, indeterminados, atípicos, ou então achado nenhum na tomografia de tórax, porque isso facilita a condução posterior do doente dentro do hospital. Pessoal, eu procurei, nesse intervalo de mais ou menos uma hora, resumir o que é mais importante em radiologia e chamar a atenção de alguns aspectos que não são diretamente radiológicos, mas estão na ordem do dia das discussões sobre a infecção pelo coronavírus. Aqui nesse slide eu estou mostrando os podcasts que eu já publiquei, não só de infecção por coronavírus, como outros temas em radiologia. E quem tiver interesse é só consultar isso, entrar no aplicativo do Spotify, se eu não me engano também está no aplicativo da Apple de podcasts, e procurar por Radiologia Roberto Mogami. Ali vocês vão ter um menu com os diversos podcasts que eu já publiquei, e o conteúdo dessa aula basicamente foi baseado em grande parte nesse conteúdo dos podcasts que eu já publiquei no Spotify.